Nessa apresentação, nós abordaremos desde o capítulo O Jantar até o capítulo Meia-Noite do livro O Saci. Quais discussões serão tratadas? Quais argumentações sobre a história serão trazidas? Como se desenrolarão os capítulos? Quer saber mais? Arrasta para cima e veja nossa apresentação. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam, krainę zapomnieć. Então, Pedrinho acabou na floresta sozinho com o Saci. Após andar por algum tempo, o Saci percebe que Pedrinho está com muita fome, e Pedrinho lhes pergunta o que eles farão para jantar, já que estão perdidos no meio da floresta. Saci aproveita essa chance para se alardear e mostrar quantos truques aprendeu em sua vida na floresta. Por isso, quando eles veem um besouro, o Saci decide assobiar e mandar um comando para o besouro cortar a palmeira e conseguir o palmito da árvore. Surpreso com a criatividade e desenvoltura do Saci, Pedrinho senta na fogueira e espera o Saci preparar o prato improvisado, palmito com mel. Depois de prontos, ambos comem a refeição e Pedrinho fica surpreso com o prato, dizendo que fazia tempo que não havia comido algo tão bom. Dessa forma, Saci aproveita a deixa para introduzir outro assunto, a presumida superioridade intelectual humana. Saci afirma que os humanos se acham superiores em relação aos outros animais por causa de suas criações, mas nem 1% do que a realidade tem a nos oferecer. Pedrinho então diz que isso está errado, e que os humanos têm a capacidade de aprender usando livros e passando seu conhecimento aos outros. Truca, dizendo que eles são mais burros por causa desse fator. Os animais, eles conseguem aprender esse tipo de coisa sem nem mesmo ler, aparentemente nascendo com o conhecimento necessário para a sobrevivência. Após isso, Saci e Pedrinho começam uma conversa sobre a natureza da vida, em que Saci descreve o conceito de fada da vida, e nessa conversa que acontece algo muito saudável para Pedrinho, em que ele, enquanto criança, tem uma crise essencial com o medo da morte e de ficar velho. Após isso, eles conversam um pouco sobre o medo e as criaturas fantásticas, em que Saci conclui que o medo torna essas criaturas reais. Portanto, todas as criaturas existentes e presentes no folclore, elas existem, mas somente para quem acredita nelas. No meio da conversa, o Saci escuta barulhos e fala para que ambos se escondam em um arbusto que estava por perto. Confuso, o Pedrinho pergunta por que fizeram isso, e o Saci mostra que o Curupira estava ali andando. O Curupira passa montado em um veado segurando seu graveto de japecanga, que é uma árvore que aparentemente é boa para doenças do coração. O Saci então explica a lenda do Curupira e os métodos usados por ele para enganar os caçadores. O Saci então começa a explicar também a história do boitatá, criatura normalmente descrita sendo uma cobra gigante feita de fogo ou com olhos que pegam fogo, ou com vários olhos ou com olhos gigantes, e várias outras características. O padrão é grande olho e fogo. A história comum é que a cobra se enterrou após um dilúvio e seus olhos cresceram por causa do local escuro. Pedrinho então pergunta se o negrinho do pastoreiro também vem do sul, e o Saci aproveita essa deixa para explicar a história do negrinho do pastoreiro, que era um escravo na fazenda do sul, que foi forçado a ficar em cima de um formigueiro por uma noite toda após falhar em sua tarefa de retornar o gado, que tinha fugido da fazenda. No próximo dia, o negrinho tinha virado fumaça. O negrinho do pastoreiro foi atarefado a buscar de volta um gado que fugiu da fazenda de seu dono. Por causa de um laço defeituoso, o negrinho não conseguiu realizar a tarefa. Ao relatar isso ao seu dono, ele ficou extremamente zangado e forçou o negrinho a passar uma noite inteira em cima do maior formigueiro da fazenda, completamente pelada. No próximo dia, quando o fazendeiro foi checar o negrinho, seu corpo tinha desaparecido, e o que somente restava era fumaça. Depois de contar as histórias, o Saci aponta para uma flor nascendo no chão e diz que eles devem esperar até a meia-noite. E Pedrinho pergunta como. Como vamos discernir a hora nessa floresta escura, Saci? Então, o Saci explica que essa flor só desabrocha completamente no exato momento da meia-noite. Os dois esperam, então, a flor desabrochar completamente. Quando ela desabrocha, os dois observam os vários sacis saindo de suas tocas, para encher o saco de qualquer um ou qualquer coisa que por ali passar. Krainę zapomnienia, powiem jeśli mam kiedy skończy się ten stan, gdy już nie będę sam, bo wiedzie biały węgorz. Ja pierdolę, ale mam kwiaty, tak świat jak chłoda lędzę, nie wierzę, co się dzieje, jak kura z głodu pieje, jak wilkołak do księżyca w głowie